Shalom, shalom. Bom dia, bom dia. Shalom, shalom, meus amores. Glória a Deus. Compartilhem, convide uma amiga. Vamos para mais um dia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Shalom! Voltamos! Vocês estão ouvindo o louvor? Se conecte, fiquem em espírito, convidem o Espírito Santo para estarem aqui conosco. Se buscarmos, Deus se manifestará. Eu creio. Se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Glória a Deus, bom dia, bom dia. Quem aí tava com saudade das nossas lives? Saudades de vocês, saudades de estar aqui compartilhando. Vamos juntas mais um dia. Glória a Deus. Shalom, shalom, sejam todas bem-vindas. Mais um dia que Papai preparou para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô um pouco rouca, desculpem a minha voz. Eu estive na convocação da pastora Natasha esse final de semana. E é assim, é fogo no céu, ou fogo na terra, perdão. Como vocês sabem. Mas, meu Deus. Inclusive recomendo, viu? Recomendo. Foi bênção. Então, hoje a gente vai dar uma passeada
por 1 Reis. Essa palavra me tocou muito. Então peguem papel, caneta e a sua espada, em nome de Jesus. E vamos juntas, mais um dia, glorificar o nome do Senhor. E receber mais porções dos céus, como eu sempre falo com vocês, amém? Vocês estão bem? Estão todas bem? Fale aqui comigo. Vão digitando, vão compartilhando em nome de Jesus, amém? Deixa eu colocar aqui um sonzinho pra gente. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jaque, bem-vinda, meu amor. Sejam todas bem-vindas. Bom, hoje eu não vim trazer apenas uma palavra bonita. Papai me deu muita chinelada. E estejam preparadas para tomar também. A gente nunca apanha sozinha, na verdade, não é mesmo? Eu vim trazer hoje para nós, direcionada pelo papai, uma palavra de posicionamento. Posicionamento. Por mais que nós pensamos que estamos posicionadas, o Senhor vem e nos lembra que ainda falta. Existe uma diferença, e eu tenho aprendido isso no decorrer, entre ouvir uma palavra e tomar posse do que Deus declarou. Sentiu aí, né? Eu também senti isso. Muitas de nós temos promessas, muitas de nós já ouvimos falar de Deus, chegou o momento, muitas de nós já tivemos confirmações claras do que Deus quer de nós, do nosso Deus pedindo o nosso posicionamento, mas mesmo assim, nós costumeiramente nós paramos, nós recuamos e muitas vezes nós nos escondemos. Ah, Jô, isso acontece comigo, por quê, Jô? Então, acontece comigo também. O tempo todo. O tempo todo. Eu percebo que o que mais faz a gente parar, a gente travar, a gente recuar, a gente se esconder, são as vozes ao nosso redor. Prestem atenção. Bom dia, a paz, a paz, a paz, shalom. Olha, uma presença ilustre aqui, minha gente. A minha filha tá aqui. Bem-vinda, minha princesa. As vozes ao nosso redor são vozes que muitas vezes elas ecoam mais forte do que a voz de Deus. É surreal isso. É surreal. É impressionante como
as vozes têm o poder de nos paralisar. Mas hoje nós vamos ultrapassar isso em nome de Jesus, amém? Em 1 Reis, nós vamos falar de um profeta conhecido, de um homem de Deus, Elias. Depois eu quero que vocês leiam, porque o capítulo é bem grande e é interessante. Eu sempre peguem essa chave em nome de Jesus, amém? Eu costumo, quando o Senhor me entrega uma palavra, eu costumo ler o capítulo anterior e o posterior ao capítulo que Ele me entrega, ou ao versículo que Ele me entrega. Por quê? Porque isso te dá mais clareza da palavra. Você vai entender melhor o que o Senhor está querendo te revelar. Amém? Shalom, bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Então, o capítulo ele é grande e como eu falei no início, nós vamos passear um pouco pelo capítulo 18 e 19 de 1 Reis. Tá? Então eu vou falar alguns versículos específicos e depois vocês meditem nessa palavra, porque eu tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês, assim como falou ao meu. Em 1 Reis 18, especialmente no capítulo 18, do verso 20 ao 39, Elias, ele enfrenta naquele momento 450 profetas de Baal. O povo nesse momento estava dividido entre servir a Deus ou servir a Baal. Então nesse momento o Elias ele propõe um desafio. E no versículo 24 do capítulo 18, deixa eu abrir aqui para vocês, diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Obrigada, Pan. Elias quando Elias propõe isso, tem todo, quando vocês forem meditar nessa palavra, vocês vão entender. Tem todo um processo onde Elias fala para eles: não. Olha, amém, glória a Deus, o Espírito Santo testifica, né, irmã? Glória a Deus. Ele me entregou ontem também. Amém, glória a Deus. Então eles passaram Elias direcionou eles a não fazerem fogueira. Pegarem o novilho, mas não fazerem fogueira. E assim, eles foram conduzindo. Em determinado momento, quando Elias prepara a fogueira dele e traz o novilho dele, chega um momento que os profetas de Baal montaram a fogueira deles, o novilho, e começaram a clamar, a chamar pelo Deus deles para que acendessem. E teve uma parte que Elias até zombou deles, falando: cadê o Deus de vocês? Deve estar viajando, deve estar de férias. E nada aconteceu. No momento em que Elias preparou a fogueira dele e o novilho,
ele pediu para que os profetas jogassem água na fogueira dele, enchessem os jarros e derramassem água na fogueira deles. E assim eles o fizeram. Nesse momento, o Elias orou e a oração de Elias foi: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, nesse momento, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É muito forte essa passagem. Deixa eu abaixar um pouco o som. Ficou melhor aí, gente? Tá muito alto aqui, né? O Senhor é Deus, eles falaram. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quão profundo é essa passagem? Qual profunda é essa passagem? Então Elias viu o fogo descer e nesse momento ele viveu uma das maiores manifestações sobrenaturais da Bíblia. Da Bíblia. O que isso traz para nós como reflexão? O céu responde. Quando a gente se coloca com fé diante do Senhor, o céu responde. Deus, ele se manifesta à medida que você o busca com fé, à medida que você crê que ele é o seu Deus. E não tem como, por mais que muitos duvidem, quando você vai para a palavra, você vê o quanto que Deus é real, o quanto que Deus é verdadeiro e o quanto nós podemos confiar nas promessas que Ele nos faz diariamente. Amém? Logo depois disso, isso já no capítulo 19, Acabe vai à sua mulher e conta quem era ela. Acabe foi a Jezabel. E tudo que ele disse no capítulo 19, já no início. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E aí nesse momento Elias teve medo. Percebe? Entendam uma coisa. Todas as vezes que nós recebemos uma promessa do Senhor, que nós avançamos um passo
o propósito do Senhor. Vozes irão ecoar. Vozes contrárias irão ecoar. Jezabels irão se levantar. E isso, a gente precisa ter isso muito claro, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais contra essas vozes. Porque, na verdade, o que prevalece é a voz do Senhor. Só que, o que eu falei no início? Nós tendemos a recuar, a se esconder, a parar por conta de vozes contrárias que ficam dizendo que, muitas vezes, dizendo que a gente tá louca, dizendo que a gente tá muito afoita, dizendo que a gente precisa parar. Não, aqui não, Jezabel. Porque eu tenho uma palavra. Essa palavra não veio de homens, essa palavra veio do Senhor. Então, por isso que Deus hoje, Ele tá nos convidando a se posicionar. Seja uma mulher posicionada no Senhor. Busque, ore, jejue, fortaleçam o seu espírito. Escolha todos os dias levar a sua carne para a cruz, porque você pode até ficar fraca. Você pode até ficar fraca, mas o Senhor levanta os seus por você. E uma vez que o Senhor levanta os seus por você, o céu escuta o seu nome e o céu se rasga a seu favor. Pode ter certeza disso. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho vivido isso em Cristo, amém? Assim como eu acredito que muitas de vocês aqui vivem isso também. Logo depois que a voz chegou a Elias, a voz de Jezabel chegou a Elias, sabe o que acontece? Elias, ele não esquece o fogo que ele viu. Ele não esquece a manifestação que o Senhor permitiu ele ver com os próprios olhos. Elias, ele dá mais peso nesse momento à ameaça do que a promessa do Senhor na vida dele. Olha que forte isso. É muito forte. Mesmo após a grande manifestação, Elias recebe essa ameaça, o medo toma conta de Elias. E o que ele faz? Ele foge. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Quantas vezes na vida nós fugimos por medo do que nós ouvimos? Muitas vezes de pessoas dentro da nossa casa, dizendo pra gente assim: você tá viajando, você tá ficando louca. Se você não parar com isso, não vai dar certo. Muitas vezes essas vozes, minhas irmãs, vêm do próprio cônjuge. Então nós precisamos vigiar e nós precisamos buscar em Deus esse posicionamento de filha. E por quê? Porque na verdade nós temos que entender que à medida que alguém fala isso para você e você se posiciona e se mantém na promessa que o Senhor tem para você, quem tiver de ir, pode ir.
Porque nós precisamos ter a certeza de quem nós somos em Deus. Quem perdeu não foi você. Quem perdeu foi quem se afastou de você porque você entendeu a sua identidade de filha, amém? Tá fazendo sentido para vocês? Porque eu levei foi chinelada, gente, de um lado só da cara, em nome de Jesus. Tá fazendo sentido para vocês? Vão rir de você, vão falar que você é louca, vão falar que você não tem discernimento espiritual. Vão falar que você não está pronta. Vão falar que você não está preparada. Mas o que Deus está dizendo para você? O que foi que Deus te prometeu? Amém. Glória a Deus. E a promessa do Senhor fica onde? Quem é responsável por sua salvação, minha irmã? É o seu cônjuge, é a sua amiga, são seus líderes espirituais? Ou é você mesma? Ah, olha aí uma Jezabel aí, ó, o encantamento de Jezabel aí. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus, porque nós somos filhas do Senhor e nós temos uma palavra não. Apesar que nós só precisamos de uma. Só que o que nós fazemos? Costumeiramente, o que nós fazemos? O Senhor, Ele fala, aí você, não, mas espera aí, deixa eu confirmar. Aí você liga para uma amiga. Amiga, então, eu escutei isso do Senhor, mas o que você acha? Aí a amiga é uma profeta, uma serva do Senhor, dá na sua cara e fala, olha só, é isso, minha irmã. É isso que vai acontecer. Mas aí você volta lá. Eu não sei vocês, mas eu faço isso, tá? O Senhor, mas é isso mesmo? E o Senhor tá confirmando. Eu tive uma situação recente. Eu fico nervosa. Eu tive uma situação recente que o Senhor, Ele me confirmou assim, por inúmeros meios, por diversas situações, a mesma história. Ele me confirmou isso além da palavra. E acreditem, pasmem vocês, eu ainda fiquei atrás de confirmação. Então você entende que é aí onde a brecha entra e o inimigo paralisa o que o Senhor tem para você? É forte, né? É muito forte. No capítulo 19, 4, nesse momento, Elias, ele fala, basta, Senhor, toma a minha vida, eu não aguento mais. Elias pede para morrer. Isso nos mostra que acontece muito isso que eu acabei de falar para vocês, da gente duvidar, questionar, da gente recuar, da gente se esconder. Porque esse profeta, ele viu o fogo cair do céu. Cair do céu. E mesmo assim, ele se mostra cansado e se mostra vulnerável. Isso vai acontecer conosco também. Só que nós precisamos retomar. Nós precisamos lembrar diariamente do que a palavra do Senhor nos diz. Quando Elias vai para a caverna, isso está no versículo 9. Não, no capítulo 19, versículo 9 e 13. Isso, do 19 ao 13. Nesse momento, Elias, ele chega ao monte do Horebe e entra na caverna.
essa caverna, ela pode representar muitas coisas. Ela pode representar o nosso secreto, ela pode representar aquele momento que nós nos separamos e vamos para o nosso quartinho de oração e ali nós busca o Senhor de todo o coração, mas ela também pode representar onde você está se escondendo do que Deus já declarou sobre a sua vida. Então precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Porque Elias, ele foge. Elias, ele se esconde. Ele entra nessa caverna para se esconder e isso é muito sério. Isso é muito sério. Não é porque Deus falou que o inimigo vai se calar. Então nós precisamos estarmos muito atentas, porque por mais que o Senhor todos os dias fale para nós, olha, ei, você é filha, eu já te entreguei, eu já falei. E uma vez que o Senhor fala, Ele faz, Ele não volta atrás. O caminho, ele pode ser até duvidoso, o caminho, ele pode ser pesado, o fardo pode ser pesado, mas a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela não vai voltar vazia. Quando o Senhor faz uma promessa, essa promessa se cumpre. Essa promessa se cumpre hoje? Não, mas ela vai se cumprir. Mas como que ela vai se cumprir? À medida que você se mantém firme, que você é filha e que o Senhor não mente. As vozes contrárias podem mentir, mas a palavra de Deus não mente. Então, cuidado. Muito cuidado. Porque se eu não fosse hoje uma filha posicionada no que Deus declarou e eu não tivesse tomado posse, veja, mesmo tendo tomado posse, mesmo me posicionando, muitas vezes eu quero me esconder na caverna, eu quero recuar, eu quero voltar atrás. Então, irmãs, o que acontece com o que o Senhor trouxe para nós nessa manhã é posicionamento, filha. Foi eu que te enviei. Eu já te dei essa palavra. Eu já falei quem você é em mim. Silencie as vozes. Elas vão vir? Sim. Mas qual que prevalece? Qual voz você quer ouvir? Não tem como. Não tem como. Não negocie com as trevas. Peça ajuda. Ligue para uma amiga, fala, eu estou passando por batalha, ora por mim. Porque muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhas. Não vamos. Porque são tantas vozes dizendo para você, você tá maluca, pare com isso agora. Que você acaba duvidando de quem você é em Deus, das promessas que o Senhor já te entregou. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, essas palavras sejam cauterizadas no seu coração e na sua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É forte, minha gente, é forte, minhas irmãs, é forte. Depois do fogo, lembra do que eu falei no início? Depois do fogo, sempre vem a ameaça. Depois que o Senhor entrega para você uma promessa, você toma posse, você começa a ser uma filha posicionada.
começam as ameaças. E eu vivo isso na pele, diariamente. Isso vai parar? Possivelmente não. Possivelmente não. Depois de uma promessa, costumeiramente, observem, prestem atenção. Depois que você recebe uma promessa, vem a oposição. Sempre vem a oposição. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É tão difícil, porque cada vez mais que vem as confirmações do Senhor, após as promessas, após você ver fogo mesmo descer do céu a seu favor, vem a tentativa de paralisia, de intimidação. Agora, recentemente, eu passei por uma experiência que, se eu não fosse uma filha posicionada no Senhor, eu e a minha casa tinha morrido espiritualmente. Então nós precisamos ter muito cuidado em qual mesas estamos sentando. Nós precisamos ter muito cuidado com quem diz que são as nossas amigas ou amigos e que nós podemos contar com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com quem... Ai, gente, eu vou falar. Amém? Eu vou falar. Ai, Jesus. Nós precisamos ter muito cuidado, porque as vozes mais fortes e contrárias muitas vezes estão em lideranças espirituais. Infelizmente. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós padecemos por falta de conhecimento. Então, quando nós buscamos conhecimento, nós conseguimos enxergar e captar quando é o inimigo ou quando é Deus falando. Por isso a importância do jejum. Por isso a importância da oração contínua. Você tem orado? Ai, Jô, não tenho tido tempo. Oi? Para com isso em nome de Jesus. Eu cancelo isso na sua vida em nome de Jesus. Porque a oração, ela não é só quando você tem tempo de ir para o seu quarto de guerra, se ajoelhar e orar e clamar. Não. A oração você faz ela lavando sua louça, tomando seu banho, fazendo um pipi, dirigindo. A todo momento você pode orar. Então não pare de orar. Não pare de orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jejuar, então, eu já ouvi que o que eu estava fazendo, jejuando, da forma como eu jejuo, eu era louca, eu estava ficando maluca, eu estava deixando de viver. Tá bom, então eu estou deixando de viver. É isso aí, irmã. Orar sem cessar. Exatamente. Tá tudo bem
em algum momento a gente ir para a caverna. Mas lembre-se de algo. A caverna não é lugar de permanência. Escreva isso em nome de Jesus. Escreva isso no chat aí, em nome de Jesus. A caverna não é lugar de permanência. Em nome de Jesus. Quando Elias estava na caverna, Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Deus, ele não pergunta isso a Elias porque ele não sabe. Ele pergunta para Elias para Elias perceber onde ele parou. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, a caverna não é lugar de permanência. Em nome de Jesus. Então, ele pergunta para Elias, o Senhor pergunta isso para Elias perceber onde ele parou. Porque se o Senhor não pergunta isso para Elias, ele iria permanecer na caverna. E quantas vezes nós permanecemos na caverna adormecidas? Então, nesse momento, quando você vai ver isso no versículo, deixa eu encontrar aqui. No versículo 11. Do versículo 11 em diante. Vem vento forte, vem terremoto. Mas Deus, Ele não está no vento, Ele não está no terremoto. Percebe? Exatamente isso, minha irmã. Exatamente isso. Por isso que a gente precisa estar atentos. Amém, Pan, isso mesmo. Então, Deus, a palavra vai dizer claramente, Deus, ele não está no vento forte, ele não está no terremoto, e não no fogo também. Então a gente precisa estar atentas o tempo todo, vigiando, porque vai vir muitas coisas que vai para nos paralisar, para nos amedrontar, e a gente precisa ter discernimento para a gente não confundir a voz de Deus. A voz do Senhor é uma voz suave, é uma voz delicada. Ela não vai trazer esse conflito. E as pessoas, elas conseguem querer trazer e inverter isso para você. E elas usam a palavra de Deus e elas falam: as coisas de Deus traz paz. Amém, eu sei disso. Porque elas querem dizer que o conflito que está acontecendo com você no momento é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Elas vão querer reverter isso, dizer que o tormento que está acontecendo é porque você não ouviu a voz de Deus. E que não é o momento, que você precisa parar naquele momento. Não é tempo, eu sinto muito forte que não é tempo. Quem é o tempo? Quem diz que é o tempo? Quem diz que é o tempo é o Senhor. A paz, minha irmã. Bem-vinda. Quem diz que é o tempo, que é a hora, é o Senhor. Não são as vozes. Entendam isso. A voz de Deus sempre nos chama para fora. Ela sempre nos chama para fora. Ela nunca vai nos chamar para um esconderijo. Porque, como eu sempre falo com vocês, o secreto, ele é movimento. Então, é isso que nós precisamos discernir. Nós precisamos pedir ao Senhor esse discernimento. Por quê?
o Senhor, Ele vai nos chamar para fora. À medida que Ele nos coloca no secreto, nesse secreto Ele está trabalhando, Ele está te movimentando, Ele está fazendo. Você não fica paralisada, as coisas acontecem. Foi no secreto que as filhas do secreto nasceu. Foi no secreto que o Senhor transbordou em mim. O que está acontecendo aqui hoje? Então percebe? O Senhor nos chama para fora. O Senhor não nos chama para um esconderijo onde você não vai sair de lá. Falando aqui rasgado para vocês. O Senhor não nos chama para viver ali de culto de domingo e fazendo só a vontade de quem quer que você faça o que eles querem. Não. Porque o Senhor tem um plano para cada um. Então entendam isso em nome de Jesus. Peça para o Senhor, Pai, me chama para fora. Me traz clareza. Ele vai trazer. Ele vai trazer. Nós temos só um adendo aqui. Outro ponto importante sobre a caverna é que a caverna, ela precisa, entendam isso, em nome de Jesus. A caverna, ela precisa ser um lugar de alinhamento. Amém? A caverna, ela precisa ser um lugar que você se alinhe diante do Pai. Não um lugar de desistência. Não um lugar de esconderijo. Não um lugar de eu recuei porque eu ouvi uma voz dizendo que eu não estou pronta. Então, essa voz, ela tá certa? Eu devo estar ficando maluca. Não, não, não. Bom dia, amore. Graça e paz. Seja bem-vinda. Não podemos permitir que as vozes contrárias, quem duvida de você, quem não acredita em você, quem não acredita no que você carrega, porque assim, quando você, lembra quando você recebe uma promessa, automaticamente, o que vai acontecer? As manifestações contrárias para te paralisar, porque é isso que o inimigo quer, minha irmã. Então, em nome de Jesus, não permita. Porque na sua vida vai ficar quem Deus quer que fique. E quem não ficar, amém. Glória a Deus. Deus sabe por que a pessoa não ficou. E tá tudo bem. Sabe o que importa e sabe o que nós precisamos? É que Deus fique. Que Deus não se afaste de nós. Que o Espírito Santo de Deus fique completamente imerso e amigo do nosso espírito. É isso que nós precisamos. Então, em nome de Jesus, não permitam que a caverna seja um lugar de esconderijo, mas de alinhamento. Alinhamento, não de desistência. Amém? Eu tenho uma passagem em Gênesis que eu percebi que Moisés era amigo de Deus. Moisés era amigo de Deus. Porque, se eu não me engano, está no capítulo 32 de Gênesis, não, é Êxodo, perdão. É de Êxodo. No capítulo 32 de Êxodo, você vai ver que... Olha para Moisés. Olha para Moisés. Moisés, ele foi chamado diretamente por Deus. Amém? Ele
falava com Deus face a face. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha essa proximidade. Ele falava com Deus face a face. Gente, eu me encosto todinho. Eu fico tão assim, eu falo, meu Deus. Moisés foi um amigo de Deus. Porque você vai ver no capítulo 32, eu não lembro qual o versículo, mas ele questiona o Senhor. Ele questiona o Senhor. Por que ele questiona o Senhor? Eu fiquei assim, porque eu viajo na palavra de Deus. Eu falo, meu Deus, é muita ousadia. Eu falo, gente, ele questionou o Senhor. Por quê? Porque ele era amigo de Deus. E mesmo sendo amigo de Deus, tendo essa intimidade com o Senhor, ele, em alguns momentos, ele perguntou, Pai, quem sou eu? Quem sou eu? Ele falava, eu não sei nem falar, porque eu, Pai, porque eu, Senhor. Ou seja, você vê o medo de Moisés? O que isso nos traz? Isso nos traz que nós também temos medo. Mas nós precisamos entender. Tem um livro do Joel J, não sei quem leu, mas eu vou falar, deixar aqui para vocês. É muito bom, que fala pai. Eu acho que é pai, não amigo. Acho que é isso. É um livro muito bom, depois vocês leiam. O Senhor é nosso amigo. Nós precisamos entender o nosso lugar de filha, de filho, mas nós precisamos entender que o Senhor também é nosso amigo, assim como ele foi de Moisés. Moisés se sentia incapaz, mas Deus nunca mudou de ideia sobre ele. Percebe? Nunca. Deus nunca mudou de ideia sobre Moisés. O que isso nos revela, minhas irmãs, meus irmãos? Questionar não é incredulidade. Quando você permanece obedecendo, não passa a ser uma incredulidade. Questionar o Senhor passa a ser uma intimidade com o Senhor. De você perguntar, tá, mas Pai, eu não me sinto capaz. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei se você questiona o Senhor. Eu questiono. E não é porque eu sou incrédula, não. Mas me gera medo às vezes. As vozes vão me gerar medo. Mas a gente precisa ter uma certeza muito grande diante de tudo. É que nós temos uma palavra. Nós temos uma promessa. E de novo, Deus diz, eu falei e eu farei. Ele diz isso. Tome posse do que o Senhor já declarou sobre a sua vida. Até quando você vai ficar na caverna, se escondendo, dizendo, ai, mas eu tenho medo. Ai, mas eu não tô capacitada. Aí vocês acham que eu tô capacitada para estar aqui? É a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, porque eu jamais vou estar capacitada. Só que eu tenho um Deus que me levanta todos os dias. Eu tenho um Deus que me lembra todos os dias que eu sou filha. Então tome posse do seu lugar de filha em nome de Jesus. Lá no capítulo 32, Moisés vê Deus se irar contra o povo. E ele ousa dizer para Deus assim, por que, Senhor, se acenderia a tua ira contra o teu povo? Olha o questionamento aí. Percebe? Olha o questionamento aí.
Moisés, nesse momento, ele lembra Deus da promessa. Ele lembra Deus da aliança que Deus fez ao seu povo. Ele lembra Deus da sua própria palavra. Gente, isso fez assim, ó. Bum. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, gente, é muito forte. Eu não sei vocês, mas eu pego a palavra de Deus, eu fico assim... Uau, como que ele foi ousado, Jesus. E eu não tô dizendo aqui para você desrespeitar o Senhor. Não, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu tô trazendo dentro da palavra do Senhor. Moisés, ele questionou o Senhor. Ele fez o Senhor se lembrar da própria palavra dele. Então, você precisa elevar a sua voz, clamar ao Senhor e falar: Pai, eu sou tua filha. Eu sou tua filha Flávia, eu sou tua filha Pamela. Lembra de mim, não me abandona, não esquece que eu sou. Eita, gente, olha só. Tchau, meu Deus. Cafezinho, gente. Amém. Glória a Deus. Tá vendo assim? Pai, eu sou tua filha. A Vanessa, a xícara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembre ao Senhor, Pai. Pai, eu sou tua filha. Não esquece da promessa que o Senhor me fez. Não permita com que as vozes contrárias me façam esquecer do que o Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu. O Senhor disse para mim: filha, crie o grupo das filhas no secreto. Vocês acham que muitas vezes não me causa o desânimo? Porque eu vejo que o Senhor está ali falando e ninguém está recebendo praticamente. Mas o Senhor vem para mim e diz assim: permaneça, saia da caverna. Obrigada, minha amiga. Saia da caverna. Foi eu que te entreguei. Não foi um ser humano que chegou para mim e falou: Jô, cria um grupo. Não. Foi o Senhor que falou. O que vai acontecer? Não sei. Eu não sei. Mas é dele. Ele que fez a promessa. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Independente das vozes contrárias dizendo: você tá maluca. Então eu confio no que o Senhor me entregou em nome de Jesus. O nosso encontro vai acontecer sim, em nome de Jesus. Todas as promessas que o Senhor falou para mim vai acontecer, porque eu tenho um Deus que me fez essa promessa. Eu tenho um Deus que tem uma aliança comigo. Eu tenho um Deus que não é homem para mentir. Ele não mente. Ele não mente. Então, em nome de Jesus, vamos tomar posse. Vamos tomar posse de quem nós somos. Então, o Senhor, nessa palavra de Êxodo 32, tem um momento que diz: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que faria. Gente, meu Deus. Eu quero lembrar a vocês que isso não é rebeldia. Isso não foi uma rebeldia de Moisés, isso não é uma rebeldia minha de muitas vezes falar com o Senhor com a intimidade de falar: o Senhor me fez uma promessa, Pai, e eu sou tua filha. Isso é intimidade.
Isso é intimidade. Busque por intimidade. Muitas pessoas podem ouvir essa live, assistir essa live depois e dizer: olá, heresias. Não é heresias, está na palavra do Senhor. O Senhor tem sua forma de falar com os seus filhos. E essa é a forma que Ele fala comigo. Moisés cria tanto na palavra do Senhor, tanto que ele se posiciona sobre ela. Percebe? Guardem isso. Guardem isso no coração de vocês. Sempre vai ter alguém dizendo o que eu falei lá atrás. Eu vou repetir, em nome de Jesus. O Senhor está pedindo para eu repetir. Ele quer que vocês entendam isso. E Ele quer que eu entenda isso porque está servindo para mim. Ah, Jesus. Sempre vai ter alguém dizendo: você está louca. Não é hora. Você não sabe o que você está fazendo. Isso não vai dar certo. E eu já repreendo em nome de Jesus essas palavras contrárias na vida de vocês. E eu declaro sobre a vida de vocês intrepidez no Espírito, intimidade com o Pai, para que vocês sejam ousadas na palavra dele. Vocês tomem posse da identidade de filhas, da identidade de filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque essas vozes, vocês precisam entender algo. E foi isso que não me fez paralisar. E foi isso que não fez eu retroceder. Por quê? Porque eu entendi. Isso está cauterizado na minha mente. Não, essas vozes não estavam com você no secreto. Elas não estavam comigo no secreto, amém? Elas não ouviram o que eu ouvi nas madrugadas de oração. Elas não viveram as confirmações que eu e você viveu. Então não permita. Não permita. Em nome de Jesus, não permita. O inimigo, entendam algo. O inimigo, ele tem um script. Eles são organizados. A palavra nos mostra que Satanás, ele tem planos. Eles têm um script, vocês têm ideia? A pastora Natasha é uma que fala muito sobre isso. E é real. Ele tem um script que é te paralisar, ok? Te confundir. Ele ama fazer isso. Te atrasar. Fazer com que você duvide do que Deus já te confirmou. Ei, cuidado com isso. Mas ele não pode vencer jamais alguém que permanece de pé na palavra de Deus. Ah, meu amor. Ele não pode. Ele não pode. O inimigo não tem autoridade sobre quem decide dizer: eu não vou parar, porque Deus já falou. Escreva isso em nome de Jesus. Eu não vou parar, porque Deus já falou. Eu não vou parar, porque Deus já falou. É fácil?
Ah, minhas irmãs, se eu conto para vocês o que eu passo, o tanto que todos os dias, de todas as formas que vocês possam imaginar, ele tenta me parar. Mas eu não vou parar porque Deus já falou. E como diz na palavra dele, eu falei, eu farei. Vamos, escrevam em nome de Jesus. Cadê? Eu não tô vendo vocês escreverem. Escrevam, declarem isso, eu não vou parar. Porque Deus já falou. Em nome de Jesus. Vamos, se posicionem, mulheres. Em nome de Jesus. Declarem com fé. Em nome de Jesus. Tomar posse também é uma decisão. Vocês sabiam disso? Tomar posse também é uma decisão. Veja, tomar posse não é sentir segurança, é obedecer mesmo com medo. Amém? Tomar posse, vou repetir. Tomar posse não é sentir segurança. Não é. Porque se eu falar pra vocês, que eu me sinto segura de estar aqui, ah, minhas irmãs, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Mas eu obedeço, mesmo com medo. Porque muitas vezes eu venho pra cá e eu não consegui fazer um esboço. E é o Espírito Santo que me conduz. Isso nos mostra que nós não sabemos de nada. Nós nunca vamos saber tudo. Nós nunca vamos estar prontas. Mas o Espírito Santo de Deus, que é nosso amigo, nosso intercessor, ele vai estar conosco quando nós decidimos tomar posse e obedecer, mesmo com medo. Então eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu medo, o que você está passando. Mas o que Deus está falando nessa manhã é: filha, você é minha filha. Permaneça. Se posicione. Porque o mundo pode não te ver. Ah, mas Deus te vê. Ah, sim, os céus te vê. Isso é a certeza que eu tenho nessa manhã para você. Eu costumo dizer que se o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Porque eu sou uma improvável. Eu não era para estar aqui. E eu estou. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Tomar posse não é ausência de dúvida. É caminhar apesar das dúvidas. Apesar das vozes. Tomar posse não é ausência de dúvida. É caminhar apesar das vozes. Tomar posse é dizer para o Senhor, é dizer para todo mundo que vem duvidar de você: eu ouvi Deus, eu recebi confirmações e eu não vou negociar aquilo que o céu já decidiu. Isso é tomar posse. Volto a dizer para você: é hoje que vai acontecer? É amanhã? É quando?
Minha irmã, se eu soubesse quando, eu sabia sobre mim. Mas nós precisamos ter uma certeza que vai. Porque se Deus falou que vai, é porque vai. Amém? Então, a chamada que eu faço para você hoje, pra gente já ir pro final e encerrar, é: saia da caverna. Saia da caverna em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo está nos chamando para fora da caverna. Hoje ele está nos convidando para fora do medo, para fora da validação humana, para fora da espera eterna pelo o momento perfeito para as coisas acontecerem, para eu poder fazer alguma coisa. Eu tenho tantas limitações, minhas irmãs. Vocês viram, eu gravei alguns vídeos aqui. E quem entende de mídia vai saber que eu não tenho ainda essa habilidade de gravar, de fazer aqueles vídeos com ótimas edições. Não tenho. Mas eu vou fazer com o que eu tenho. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando assim: vai, filha, faz. Então eu vou fazer. Entende? Percebe? É isso. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o convite do Espírito Santo hoje para você. Porque a gente, nós tendemos a ficar na inércia de falar assim: ah, mas eu não vou gravar um story porque eu não tenho uma câmera boa. Vocês acham que eu tenho uma câmera boa? Vai ter os que julgam, vão valorizar o que vocês estão fazendo? Não se importe, faça, porque se alcançar uma pessoa, se nós conseguirmos alcançar uma pessoa, o céu se rasga de alegria. Então é isso que a gente tem que pensar. Se Deus falou, é tempo. Se Deus falou, avance. Se Deus declarou, tome posse. Não pare por causa de vozes. Não recuem por causa de ameaça. Não silencie o chamado por medo de errar. Em nome de Jesus. Lembre-se, o fogo já caiu. A voz já falou. E agora é tempo de resposta. Amém? Em nome de Jesus. Receberam essa palavra? Em nome de Jesus. Fez sentido para vocês? Falem para mim. Fez sentido para vocês em nome de Jesus? Em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem para nós hoje. É isso, essa é a porção dos céus hoje para nós. E como essa palavra falou ao meu coração. E como que essa palavra veio como confirmação. E eu declaro em nome de Jesus que quem está aqui, quem vai assistir depois, vai tomar posse dessa palavra em nome de Deus. Porque, em nome de Jesus, porque, oh meu Deus, o Senhor, Ele é tão perfeito, tão agradável. Nós temos um Pai, não só um amigo, nós temos um Pai. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos, nós vamos orar para encerrar, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu lembrar vocês que o Senhor me direcionou. As Filhas no Secreto já vai fazer 1 ano.
E agora o Senhor me direcionou a criar um projeto. O link está na minha bio. Façam parte. Esse projeto é para ajudar o Ministério das Filhas. Não é sobre a Jo. É sobre o que Deus está fazendo. Então, assim, façam parte desse ministério. Ajudem esse ministério a crescer. Se envolvam nisso. Participe. Desde o início eu sempre falei para todos, parem de apenas fazer parte de grupos. Não é só isso, não é isso que Deus quer para nós. Então entrem, eu já informei, eu já trouxe aqui, eu fiz o convite, eu fiz o convite no grupo e assim, fazem pouco caso, até agora ninguém entrou, mas em nome de Jesus, como eu falei, esse projeto é do Senhor. Ele me pediu e eu apenas obedeci. No momento dele, eu sei que vai acontecer. Então, confie que esse projeto é um projeto do Senhor. Já vai fazer 1 ano. Tem pessoas aqui que tá desde do primeiro dia que eu criei o grupo. Se vocês não honram o que o Senhor está falando para vocês, trazendo para vocês diariamente, o que vocês vão honrar? Então, em nome de Jesus, ajudem esse projeto a crescer. Me ajudem a fazer esse projeto crescer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar para encerrar. Amém. Ah, Jesus. Oh, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a tomar posse, Senhor. Tomar posse, Pai, da Tua promessa, Senhor. Da Tua palavra, Pai, que já foi liberada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai amado, Pai de amor, Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, nós nos colocamos agora, Pai, diante de Ti, Senhor. Diante da Tua presença, Pai amado. Senhor, na Tua presença, Senhor, com temor, Pai. Com temor, Senhor, reverência, Senhor, com fé, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui, Senhor. E nada, Senhor, nada do que foi ministrado aqui veio de homens, Pai. Mas nasceu, Senhor, do Teu coração, Pai. Nasceu, Senhor, do Teu coração para o nosso coração, Pai. Senhor, hoje nós tomamos posse, Pai, da palavra que foi liberada sobre as nossas vidas nessa manhã. Tomamos posse, Senhor, das promessas, Pai, dos chamados, Senhor, das direções, Senhor, que o Senhor já confirmou, Pai, no nosso secreto, Pai. Senhor, da palavra, Senhor. E nas experiências, Pai, que já tivemos contigo, Pai amado. Pai, nós renunciamos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Toda voz contrária, Pai. Toda palavra de dúvida, Senhor. Toda sentença, Senhor, lançada por homens contra as nossas vidas, Pai. Que tentou nos paralisar, Senhor. Pai, que tentou, Senhor, nos confundir, Pai. Pai, que tentou, Senhor, nos fazer recuar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que não vivemos, Senhor, pelo que vemos, mas pelo que o Senhor falou. Senhor, se o fogo já caiu, Senhor, como na Tua palavra diz, Senhor. Se o fogo já caiu, nós não voltaremos para a caverna, Pai. Nós não voltaremos, Senhor. Se a Tua voz, Senhor, já nos chamou, nós não permaneceremos escondidas ou escondidos, Pai. Pai, em nome de Jesus, quebra agora, Senhor, todo medo, Senhor, toda sensação de incapacidade, Pai. Toda mentira, Senhor, que nos fez acreditar que não era o tempo, Pai. Que não éramos, Senhor, suficientes, Pai.
Senhor, nós quebramos, Senhor, o que estava, Senhor. O que estávamos, Senhor, sozinhas nesse processo, Senhor. Nós quebramos, Senhor, quando nos sentimos insuficientes, Pai. Pai, em nome de Jesus, assim como fizeste, Senhor, com Elias, chama-nos, Pai, para fora. Chama-nos, Senhor, para fora do lugar, Senhor, de isolamento, Pai. E, Senhor, assim como fizeste, Senhor, com o teu filho Moisés, Pai, fortalece-nos, Pai, para permanecermos firmes, mesmo quando questionamos, Pai. Pai, nós te pedimos em nome do teu filho Jesus, Pai, porque nós sabemos que o Senhor confia em nós mais do que confiamos em nós mesmos. Oh, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, Senhor, no que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, Pai. Traz cura, Senhor, na nossa alma, Pai. Alivia a nossa dor, Senhor, porque o fardo é pesado. Muitas vezes nós não sabemos, Pai, o que fazer, para onde ir, por onde começar. E o Senhor só quer que a gente continue, permaneça, saia da caverna e olhe para o céu e lembre, Pai, da tua palavra liberada, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que Satanás não vence essa geração. Satanás não vence essa geração de filhas e filhos posicionadas e posicionados, Pai. Pai, que todo script, Pai, de paralisia, atraso e desistência caia por terra agora, Pai. Na autoridade que o Senhor me dá como tua filha, em nome de Jesus. Que todo script de paralisia, Senhor, de atraso, de medo, de desistência, de confusão, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Nós escolhemos, Senhor, obedecer. Nós escolhemos, Senhor, avançar. Nós escolhemos, Senhor, permanecer de pé naquilo que o céu já decidiu, Senhor. Em nome de Jesus, nós selamos essa palavra com fé, com obediência, Pai, e com o coração rendido na tua vontade. Que saiamos dessa live alinhados, fortalecidas e decididas a viver tudo o que o Senhor já declarou sobre nós. Em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, Senhor, toda a glória, Jesus. Todo louvor, Jesus. Todo louvor, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Deus seja louvado. Deus é bom e o diabo não presta. Vamos para mais uma semana posicionadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Amo e abençoo a vida de vocês. Deus seja louvado. Fiquem com Deus. Fotinha. Tira então, Pam. Tira aí, Pam. Foi? Amém? Glória a Deus. Ó, leiam essa palavra, tá? Em nome de Jesus. A todo tempo. A todo tempo. Deus abençoe, minhas irmãs. Fiquem com Deus. Boa semana. Amém? Amo vocês. Obrigada por tudo.